Desenvolver a questão espiritual da sua própria clarividência e outras coisas do tipo é uma coisa, na verdade, muito interessante e eu vou estar comentando sobre isso neste vídeo. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam otimamente bem. Deixa eu só pegar aqui o fone para poder começar nesse vídeo de hoje. Espero que vocês estejam otimamente bem, né? E eu estava aqui fazendo as minhas unhas, por isso que eu tô com um pouco mais de cuidado para poder pegar no microfone. E vamos falar hoje sobre clarividência, né? Então vamos começar aqui com mais um vídeo no YouTube. E se caso você chegou aqui de paraquedas ou então você não conhece aqui o canal, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Nós falamos sobre espiritualidade, tarô, bruxaria e outros muitos assuntos que são abordados aqui dentro deste canal. Aqui nós fazemos vídeos 3 vezes na semana, na terça, na quinta e no sábado. Então, esse é o vídeo da terça-feira que vai estar sendo postado aí tudo certinho. Então, é isso aí. Primeiramente, vamos começar a falar sobre clarividência e o que é clarividência. Uma das coisas que eu percebi quando eu estava realizando a minha live, né, no TikTok, trabalhando, interagindo com vocês, é o seguinte: chegou uma pessoa e me perguntou se a clarividência, né, ela acaba melhorando a questão da leitura de cartas ou não. E eu vou estar explicando para vocês sobre isso. Vamos lá. Antes de falar sobre isso, vamos falar sobre o que é de fato ter clarividência e o que é clarividência. Clarividência é a capacidade que você tem de se comunicar ali com a questão espiritual, com a sua proteção espiritual e tudo mais. Só para poder deixar muito bem claro. Como, por exemplo, você ter a capacidade de visão, ao qual você pode ver, né? Além como você pode se comunicar ou também ouvir. Entendeu? Isso é um tipo de clarevidência, onde de fato a sua espiritualidade ali se mostra presença e você tem como se fosse acessos espirituais a isso. Ou seja, você tem essa permissividade para que você possa estar vendo. Compreende? Então, vamos lá. Como isso se aplicaria dentro da cartomancia? Como vocês sabem, né, todos nós temos a nossa proteção espiritual, seja por guias espirituais, guardiões, ancestrais, né? Quando eu falo sobre ancestrais, eu estou falando sobre ancestrais que já estão fazendo parte ali, né, da nossa árvore genealógica. Entendeu? Então, são pessoas que vieram antes de nós e que a gente pode trabalhar essa questão dessa comunicação porque vão estar ali ajudando a gente durante a nossa vida. Então, os ancestrais, eles servem para isso. E quando falamos sobre ancestrais, podem ser falados sobre pessoas que estão há muito tempo ali atrás, ou seja, pessoas até mesmo são fora do nosso país, entendeu? Desde muito tempo atrás, só para poder deixar muito claro. E como isso afeta dentro da leitura de cartas? Vou estar explicando para vocês. Isso afeta dentro da leitura de cartas a partir do momento onde você consegue ter a ajuda deles ao poder ver coisas dentro do campo espiritual, dentro da própria leitura, onde eles ajudam colocando as cartas corretas sobre a sua situação. Dessa maneira, fazendo com que a leitura fique muito mais clara, né, sobre essas questões de quesitos espirituais. Entendeu? Então, eles podem ajudar desta maneira. Mas é o seguinte, uma coisa que eu percebo também, que eu acabei chegando a comentar dentro da live, é que quando eu percebo que realmente se faz presença dentro da leitura, eu percebo que enquanto eu estou falando, enquanto eu estou ali atendendo, eu começo a perceber que eu começo a falar, 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 falar. E eu começo a falar sem parar. E assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito falante, né, da leitura, né? Eu falo aqui tudo o que está acontecendo. Porém, eu começo a perceber que, de fato, eu tive ali uma certa inspiração, é como se a minha cabeça tivesse clareado todos os pensamentos e eu tivesse ali uma bomba de informações, entendeu? Várias informações chegando ao mesmo tempo e eu começo a falar sem parar. Porém, o que acontece? Qual a diferença de uma pessoa que utiliza essa questão dessa clarividência e uma pessoa que não utiliza, né? Acaba não trabalhando, ou seja, uma pessoa que trabalha com cartomancia só que sem necessitar necessariamente de uma questão de trabalhar com as questões espirituais. Olha, existe sim diferença, né? Porque a pessoa que trabalha com essas questões espirituais, ela vai ter ali um próprio método de estar trabalhando com isso. Então, assim, é uma coisa que é muito pessoal dela, entendeu? Uma coisa que é muito pessoal dela, então, assim, vai dela. Porém, a pessoa que não trabalha com essa questão, não é como se ela de fato fosse ruim naquilo ali. Ela não se torna ruim ou não se torna um péssimo tarólogo, um péssimo cartomante. Não, a pessoa não é ruim. É só que a maneira onde ela está trabalhando é totalmente diferente de uma pessoa que trabalha utilizando essas questões espirituais.
Quero que vocês percebam esse tipo de diferença. Agora, dizer que a pessoa é ruim por conta de uma característica de ela não querer estar trabalhando com essas questões espirituais é uma coisa assim muito limitante, porque o que acontece? Existem pessoas que utilizam questões espirituais e trabalham com espiritualidade que são ruins, entregam um péssimo atendimento. E também tem pessoas que não trabalham com essa questão de espiritualidade, que também são ruins. Ou seja, o que eu recomendaria para você, se caso você estivesse vendo esse vídeo, procure o profissional correto. Não fique apressado para encontrar o melhor profissional para você. Porque o que acontece? Quando você demonstra ali um certo tipo de desespero para você chegar a poder se consultar ali, e se consulta com qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de profissional entre aspas, você vai estar colocando a sua energia como uma pessoa que nem sequer pode ser confiável. Então, é isso que acontece. Então, o que que eu recomendaria? Assim, eu sou, além de trabalhar com isso, eu também sou um consumidor disso. Ou seja, eu me consulto com outras pessoas. E eu tenho pessoas muito específicas que eu selecionei para que eu apenas me atenda com elas. Entendeu? Ou seja, quando eu quero realizar uma leitura, eu procuro por elas. Entendeu? Ou seja, porque são pessoas muito específicas que são pessoas da minha confiança, que eu sei que trabalham de maneira correta, entendeu? E sabem interpretar muito bem e sabem trabalhar muito bem. Entendeu? Mesmo que elas saibam que eu trabalho também com cartas. Isso não é nenhum problema você se consultar com outra pessoa, mesmo que você seja um profissional da área. Então, assim, eu tenho pessoas específicas, porque eu confio nelas e eu confio que a minha energia vai ser entregue em boas mãos, eles vão estar ali, né, observando tudo muito bem o que está acontecendo. Entendeu? Então, eu tenho essa confiança. Porém, se você é o tipo de pessoa que apenas chega arrastando aqui nas lives e vendo qualquer pessoa que cobra barato para poder ler sobre a sua situação, o que que pode acontecer? A pessoa pode ler errado a sua situação, você tem um acesso ali de ansiedade e você acabar cometendo uma coisa que você nem queria. Acabar cometendo uma coisa que você nem queria, exatamente porque você não pensa direito sobre as coisas. E você apenas vai se consultar com a pessoa apenas por conta de valor de preço, entendeu? Então, assim, eu acho importante, eu acho interessante que você procure um profissional de confiança, um profissional que de fato possa estar ali ajudando você dentro das suas próprias situações. Existe ali uma certa diferença, porém é como se fosse uma faca de dois gumes. Eu não posso simplesmente chegar aqui e gravar um vídeo no YouTube falando que todo mundo que trabalha desse jeito é ruim e todo mundo que trabalha desse jeito aqui é bom. Não é assim que funciona. Então, assim, o que é que eu recomendaria para você? Antes de poder marcar uma consulta com essa pessoa, observe o que ela posta. Observe o que ela fala dentro do quesito de trabalho dela, dentro do perfil de trabalho dela. O que que ela se propõe quando profissional? O que que ela fala sobre? Qual tipo de conteúdo que ela agrega? O que que ela fala sobre? A partir do momento que você ouve o que a pessoa tem para poder falar com relação ao próprio trabalho dela, você percebe se é uma pessoa que é equilibrada, porque, por exemplo, você quer que uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que não tem controle sobre a própria vida, leia sobre você? Leia sobre a sua energia? Esteja mexendo na sua energia? Uma pessoa que está com a vida toda desregulada, uma pessoa que não tem capacidade para poder estar atendendo você, vai estar mexendo na sua energia? Você quer uma coisa dessa? Eu acredito que não. Então, assim, é aquela coisa, o barato sai caro. O barato sim sai caro. E uma das coisas que vocês podem mais ver são vídeos aí nas plataformas de vídeo curto e comentários na internet de pessoas escrachando profissionais que trabalham com cartomancia, dizendo que todos são ruins, que todos trabalham de maneira péssima. Isso, na verdade, é uma coisa muito reducionista, porque se a sua experiência ruim com aquela pessoa específica é uma coisa tão grande a tal ponto onde você diz que todo mundo que trabalha com isso é uma pessoa ruim, então, na verdade, é só uma questão de preguiça de poder ter procurado um profissional decente. Entendeu? Porque, assim, como eu seleciono um profissional onde eu confio? Eu vejo o que que ele fala sobre, o que que ele acha sobre espiritualidade, como ele se propõe ali a trabalhar enquanto profissional, relatos de pessoas que já se consultaram com ele e se a leitura fez ali sentido para mim. Então, essa vai ser basicamente o ponto inicial para que você possa confiar ali no profissional para atender sobre a sua situação. Então, uma coisa que eu faço no meu perfil é exatamente estabelecer essa confiança.
essa confiança de entender que você pode ali entregar sua energia, que vai acontecer tudo de boa, entendeu? Que não precisa ficar ansioso. Então, esse é um dos meus maiores focos enquanto profissional. Isso é uma coisa que eu sempre faço questão de deixar claro. Mas me conte, quem é o tipo de profissional que você confia? Você acredita que o barato realmente sai caro? É uma questão aí de se pensar. Então, deixa aqui nos comentários.